Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho. Podemos nos sentar? Ainda com a Bíblia aberta, eu peço a ajuda de vocês nessa reflexão. Primeiro que gostaria que vocês lessem comecinho do versículo 31. Só o comecinho. Nossa Senhora, vocês não tomaram café hoje não? Vamos todo mundo junto que tem a Bíblia aí. Também eu não o conhecia. Só isso. Versículo 33, comecinho. Tá bom? Só isso que eu quero, por enquanto. João repete por 2 vezes nesse pequeno trecho: eu não o conhecia. Queremos olhar para esse momento de ignorância de João Batista, que apesar de ser chamado de precursor, daquele que veio preparar o caminho, percebia na sua vida que ainda não o conhecia. Aí é preciso compreender o significado, o sentido de conhecer Jesus Cristo, de modo especial no Evangelho de João. Não é que João Batista ainda não tinha visto Jesus, até porque quem que batizou Jesus no Jordão? João Batista. Ele tinha visto. E ele insiste nesse evangelho por 3 vezes: eu vi Jesus. O que São João gostaria de relatar aqui nesse trecho é os passos da fé. Esses passos da fé significa muitas vezes sair da ignorância até uma grande proclamação do testemunho, de ser capaz de dizer: eis o Cordeiro de Deus, ou as palavras finais do Evangelho: este é o Filho de Deus. Então o que São João quer mostrar com esse trechinho do Evangelho para nós? Os passos na fé que nós precisamos dar. O sair da ignorância até ser capaz de contemplar Cristo como Cordeiro, como Salvador do mundo. E aí, gente, isso é muito sério para a nossa vida hoje. Se perguntassem para você: você já viu Jesus Cristo? Eu não sei qual seria a resposta que cada um daria. Ver no Evangelho de João não significa ver com os olhos físicos, mas ver no Evangelho de João significa permanecer em Jesus, fazer uma experiência pessoal dele, fazer uma experiência mística de Jesus Cristo. E o grande risco dos dias de hoje, das nossas comunidades paroquiais, das nossas comunidades de vida, é na verdade as pessoas simplesmente não conseguirem fazer essa experiência de Jesus. Virem por outras motivações, começar a viver a fé por empolgação e achar que o outro é que faz experiência por mim. Ninguém faz experiência de Jesus por mim.
Eu sou o único que preciso fazer a experiência pessoal de Jesus. Ninguém pode conhecer Jesus Cristo por mim. É eu que tenho que conhecer Jesus Cristo. E esse conhecimento é pessoal. Tenho certeza que muitas vezes já ouviram isso. Quantas vezes talvez você já pregou isso. Mas o relato do Evangelho de hoje nos ajuda a repensar o jeito que conhecemos Jesus, ou até mesmo as experiências que fazemos de Jesus. Quando João Batista aponta para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, ele começa a dar alguns passos na fé. Ele que começou a fazer uma experiência bonita de Jesus, sabe quando? Pelo menos agora uma interpretação que eu coloco. Mas quando que João Batista começa a ter uma experiência de Jesus na vida dele? Arrisquem. Quando Maria vai visitar Isabel. O que acontece no ventre de Isabel? Estremece, né? Se alegra. A alegria de João Batista já seria o quê? A alegria da presença de Jesus. Ainda que de uma forma muito velada, né? Ainda ele não tinha descoberto, não tinha experimentado, não tinha vivido quem era Jesus, mas já era uma experiência muito forte de Jesus. E aí a gente poderia comparar assim, um pai ou uma mãe que reza por uma criança que ainda está no ventre da mãe, já é uma primeira experiência de Jesus, mesmo que não seja uma experiência pessoal. Um pai e uma mãe que reza no berço de uma criança, já é uma experiência de Jesus para aquela criança, mesmo que não seja uma experiência pessoal. Quando é que João Batista vai fazendo essa experiência pessoal de Jesus? Na medida que ele ainda não conhece Jesus, mas faz a vontade de quem? Vontade de quem? A vontade do Pai. Olha para vocês verem no Evangelho o testemunho de João dizendo: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista começa a ter a experiência de quem é Jesus pela missão que recebeu, e pela missão que ele recebeu do Pai. O Pai vai revelando na vida e na missão de João Batista quem é Jesus Cristo. E depois o próprio Cristo revela na vida de João Batista quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. E assim a gente entende que a Trindade se revela a João pela missão que ele tem. Padre, mas por que falar tanto de João Batista? O centro da nossa vida não é Jesus Cristo? E de fato é. Mas se a gente se esquecer daquelas pessoas que prepararam o caminho do Senhor, talvez a gente não consiga entender a nossa missão hoje, que é também preparar o caminho do Senhor. Se a gente centrar, né? E é claro que a nossa vida precisa estar centrada em Jesus Cristo. Mas se a gente não de vez em quando olhar para aquelas pessoas que deram a vida como João Batista por Cristo, talvez a gente não dê a nossa vida por Cristo. Bom, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só o comecinho, só para a gente repetir, pegue em versículo 29, só o comecinho, versículo 29. Tá bom, só isso. João viu Jesus. Versículo 32. Eu vi, tá bom essa aí. Eu vi o Espírito. Por fim, aí no finalzinho, versículo 34. Eu vi e dou testemunho. Só isso. João vê. O grande passo de João Batista é que antes não o conhecia, começa a fazer uma experiência, começa a ver,
começa a permanecer, começa a estar com Jesus. São João, o autor do Evangelho, quer nos dizer o seguinte: se eu não permanecer em Jesus Cristo, eu não posso ser testemunha. Porque é impossível testemunhar aquilo que eu não conheço. Se as pessoas fizerem experiência de Deus por mim, eu não vou poder dizer para as pessoas quem é Deus. Eu vou falar o que os outros falaram para mim. E aí eu não vou convencer ninguém. E é o grande problema também nosso. Às vezes não conhecemos, porque não permanecemos com Ele. O que significa permanecer com Jesus? Significa que alguns momentos é meu e dele, e pronto, acabou. Os momentos de oração comunitária devem ser privilegiados, mas os momentos pessoais de oração, se não existir, de fato, eu corro o risco de me perder na experiência pessoal de Jesus. Precisamos valorizar essas duas coisas: a oração comunitária, seja na missa ou seja nos momentos dos grupos de oração, mas nos momentos pessoais de oração. Principalmente, Sagrada Escritura e adoração ao Santíssimo Sacramento. Se uma pessoa que não fosse capaz de, durante a semana, não ficar 5 minutos diante do Santíssimo Sacramento, também não deveria testemunhar Jesus Cristo. Certo? Estou errado? Não. Se uma pessoa passasse a semana toda sem abrir a Bíblia, que abrisse a Bíblia só nos grupos de oração ou só na comunidade, porque está ali todo mundo junto, desculpa, mas também não deveria testemunhar Jesus Cristo. João Batista vê, João Batista permanece em Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós anunciamos, um Cristo que tira o pecado do mundo. E o que significa tirar o pecado do mundo? Significa que aquele que aceita Jesus Cristo na sua vida tem a plenitude de Deus, tem a plenitude da luz. São João insiste em dizer o seguinte: ou você anda nas trevas ou você anda na luz. Não existe meio termo. Ou você aceita Jesus Cristo ou você rejeita Jesus Cristo. E São João usa muito da questão, né? Aqueles que aceitam Cristo, o mundo, e aqueles que rejeitam Cristo, o mundo. Não que ele despreze a criação, mas ele despreza aqueles que rejeitam o próprio Cristo. Tira o pecado do mundo. Mundo, no Evangelho de João, significa aqueles que aceitam Jesus Cristo e aqueles que rejeitam. Significa a luz e significa também as trevas. Por isso que, ao celebrarmos essa Eucaristia, ainda o grande testemunho de João é dizer que Jesus é o santificador. E é o santificador porque é nele que a plenitude do amor de Deus se manifesta. De que forma? Quando Jesus recebe o batismo de João, e o testemunho de João é dito que o Espírito permanecerá em Jesus, é lembrar um pouquinho da criação do mundo. O Espírito pairava sobre as águas, diz o livro do Gênesis. No batismo de Jesus, o relato de domingo passado e o de hoje também, fala que o Espírito permaneceu em Jesus. Significa que no Filho o Espírito encontrou lugar definitivo, encontrou morada definitiva. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Desde o nosso batismo, quando nós fomos batizados, o Espírito encontrou lugar privilegiado e definitivo também na nossa vida. O mesmo Espírito que desce sobre Jesus, também desceu sobre cada um de nós no dia do batismo. E aí a gente precisa ter essa consciência que a cada momento, a cada instante, nós precisamos voltar à origem, que é a origem do nosso batismo, para que a gente consiga perceber na nossa vida essa ação do Espírito Santo. Jesus, durante toda a sua vida e tudo aquilo que ele fez,
homem conduzido pelo Espírito. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Toda a sua ação é ação vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E por isso mesmo, esses encontros, o avivamento, os momentos de oração, eu consigo na minha vida, se houver abertura, é claro, fazer com que este mesmo Espírito Santo se manifeste, realize em mim aquilo que realizou na vida também de Cristo. O que é o Espírito Santo? Talvez vocês já ouviram tanto, já fizeram tanto essa pergunta: quem é o Espírito Santo? Porque falamos do Pai, falamos também do Filho, parece que fica mais claro. E a Sagrada Escritura, quando descreve o batismo, fala da pomba. Devemos entender o Espírito Santo como a manifestação plena do amor do Pai no Filho Jesus. E também a manifestação plena do amor do Pai na vida de cada um de nós. É saber que Deus, no momento que nós fomos batizados, depositou na nossa vida todo o seu amor. E as palavras que ele disse para Jesus valem para nós: este é meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer. Vamos contar com a graça de Deus, vamos contar com a força do seu amor, plenitude do seu amor, o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver testemunhando e que a gente tenha coragem, de apontar para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus. Na missa de ontem que eu celebrei, ainda hoje de manhã, eu dizia lá para a comunidade: nós cristãos católicos ainda somos tímidos, medrosos em testemunhar, Nós, quando as coisas apertam mesmo, nós não temos muita coragem de dizer quem é Jesus. Nós temos coragem de dizer quem é Jesus, talvez manifestar na comunidade, quando a gente está celebrando a Eucaristia, mas quando uma pessoa lá no serviço, em casa, que nem todo mundo participa, quando as pessoas apertam um pouquinho, você abaixa a cabeça. Então, nesse sentido, ainda nós somos muito tímidos em testemunhar. João Batista não teve medo. Eis o Cordeiro de Deus. Não sei se vocês sabiam, mas João Batista tinha muitos seguidores. Talvez pelo estilo de vida, ele tinha muitos. Os dois apóstolos, Tiago e João, eram discípulos de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, é ele que vocês devem seguir e não a mim. Eu ainda dizia nas duas missas que celebrei, e digo para vocês também: durante essa semana vai acontecer alguma coisa na vida de vocês que vocês vão ter que testemunhar Jesus Cristo. Ou com a palavra, ou com a própria atitude. Não estou jogando praga na vida de ninguém não, viu? É a vida, vocês podem ter certeza. Pensa um pouquinho, alguma coisa durante a semana vai acontecer que você vai ter que testemunhar Jesus Cristo. Lembre-se do grande testemunho de João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.